Olá pessoal, mais uma vez obrigado por ter esse momento de abrir o vídeo e assistir. Veja aqui o que a palavra de Deus diz, capítulo 5, verso 12, diz assim: não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. Esse verso é muito interessante também, assim como aqueles versos que nós aprendemos anteriormente. A palavra de Deus diz que não reine o pecado no vosso corpo mortal. Vamos aqui analisar. Eu sempre quando vejo na palavra de Deus, eu gosto de meditar e olhar em cada partícula, em cada palavra, em cada peça da palavra de Deus que está lá. Porque lembra, Jesus falou assim: o homem viverá não só do pão, mas o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele não disse de algumas palavras, ele disse toda a palavra. Quer dizer, quando você está na palavra de Deus, está a abrir a Bíblia, você tem que respeitar todas as palavras. Se está a dizer filho, se está a dizer pai, se está a dizer qualquer coisa que está a dizer, tem que ser respeitado. Aquilo tem importância muito grande para a nossa vida. Até que Jesus disse que viveremos de todas aquelas palavras. Então aqui diz assim: não reine o pecado no vosso corpo mortal. Mas pense aqui comigo. A palavra reine vem da palavra quê? Vem da palavra reinar. Mas essa palavra reine aplica-se somente a reis, né? Eu aqui não estou a falar coisas de teologia, estou a falar coisas da vida, do dia a dia, entende? Porque eu prefiro falar dessas coisas porque é assim que Deus fala. Deus não fala como muita gente, né, pensa por aí, mas Deus fala de uma maneira que até a simples pessoa, qualquer um pode entender desde que o coração estiver aberto. E lembre sempre, Deus usa coisas naturais para nos ensinar coisas espirituais. Se nós não entender a natural, não tem como entender a espiritual. Ok? Agora vamos ver aqui qual é a coisa natural aqui. É a palavra reine. A palavra reine aplica-se a reis. A palavra reine vem da palavra reinar. Quem reina é um rei, ok? Então, se a palavra reine é uma palavra natural e quem reina é um rei, então rei é o quê? Rei é alguém que reina ou governa um certo território, ou vamos dizer, rei normalmente reina onde? Reina num reino, ok? Um rei tem um reino, porque tem um reino onde ele reina. Dentro do reino, lembre, ainda não estamos a estudar, não estamos ainda a falar das coisas espirituais, estamos a analisar as naturais primeiro. Ok, o rei que reina num reino, não é isso? Um reino tem um território, ok? Um território onde é que ele reina, porque não pode ter rei que é rei e não tem território. Vai ficar engraçado, né? O rei tem que ter território, então o rei vai reinar num território, primeiro. E depois a outra coisa é que esse mesmo rei que reina, não só reina num território, mas no território tem lá coisas. Por exemplo, tem lá pessoas e tem lá recursos naturais. O rei que reina, ok? Por exemplo, aqui em Angola, para outros países, chama-se presidente. Para a Inglaterra, para a Tailândia e outros países, eles não têm a expressão presidente, mas são rei. Ok? Um rei reina sobre um quê? Reina sobre um território e lá tem pessoas. Reina sobre pessoas e reina sobre recursos. Quer dizer, queira você goste ou não, ou aceite ou não, você é governado por um rei ou um presidente, ok? Ele é que reina sobre ti, Quando alguém reina sobre ti, quando alguém é rei, e ele reina sobre as pessoas, quer dizer que ele é quem manda, ele é quem diz. Ok? Ele é quem diz aquilo e acolá. Ok? Ele é quem dá as ordens, ok? Daquilo que tem que ser. Porque ele tem um sistema de governação. E ele governa mesmo sobre as pessoas. Tem certas coisas que você pode fazer, tem coisas que você não pode fazer. Tem coisas que você é permitido falar, tem coisas que lá você não é permitido em certos países. Então, isso aqui acontecem por causa de um rei com o seu sistema de governação sobre as pessoas. Mas além de um rei reinar sobre as pessoas, ele também governa os recursos.
Por exemplo, ele pode governar, ele reina sobre o quê? Sobre os recursos daquele território. Pode reinar sobre os aviões daquele país, sobre os mares daquele país, os peixes do mar, as aves, os animais, as árvores, todos os recursos. E tem lá diamantes, tem lá petróleo. Ele reina sobre todas essas coisas. Por isso ele é o rei. Ok? Agora, e ele é quem sabe o que vai fazer. Muitas das vezes tem isso aqui, que o rei faz, né, o que ele determina, o que ele determinar em fazer. Ele é o rei. Ele tem pessoas ao redor dele que trabalham com ele, mas ele é o cabeça. Percebes? Ok. Agora, acho que aqui temos informações suficientes que você conseguiu perceber. A palavra rei, reine, aplica-se, vem da palavra reinar, e isso aplica-se a reis. Agora, se esse é o caso, ok? Analisa mais um ponto aqui antes que eu esqueça. O outro ponto é que o rei, ok? Ele reina sim sobre as pessoas e sobre os recursos, mas você sabia que as pessoas não, muitas das vezes, fazem o que elas querem? Porque quando alguém reina sobre você, você é submissiva a essa pessoa, percebe? Quando alguém reina sobre ti, você é submissiva à pessoa, ok? Agora vamos analisar o que o texto bíblico, o que Deus está querendo nos ensinar aqui. O livro de Romanos 5, verso 2 diz assim: não reine. Você está a dizer, não reine. Não reine o que, Senhor? Está a dizer, não reine o pecado no vosso corpo mortal. Espera aí. O pecado não reine. Se o pecado usa essa expressão, se a palavra reine aplica-se ao pecado que não deve reinar, então o pecado, na Bíblia, segundo a palavra de Deus, o pecado é um rei. O pecado é um rei que reina sobre alguma coisa. Porque se é um rei, então tem que ter território e tem que ter recursos. Vamos lá analisar qual é o território. O rei tem um território onde ele reina. Qual é o território? Segundo o texto bíblico, o território está ali. O território é o corpo. O pecado é um rei que reina no corpo, não fora do corpo. Reina no corpo, o pecado. Ok? Mas uma vez, porque ele é rei, reina no corpo, então ele tem um controle de todos os recursos do corpo. Ok? Tem um controle dos olhos, tem um controle da boca, tem um controle do coração, tem um controle das pernas, onde vão. O pecado tem um controle de todas essas coisas, porque ele é rei. E uma vez que o pecado reine e controle, tudo fica submissível ao pecado. E uma vez que alguém reine, quer dizer que aquele é o mestre e nós somos simplesmente os servos. Se o pecado reina, o pecado se torna mestre em nós, ok? Ou senhor, e a gente nos torna servo ou escravo. Consegues perceber? É exatamente isso que o Senhor está a dizer. Não reine. Se reinar, vamos ter problema. Quer dizer, o problema vai ser que ele vai reinar, né? Vai reinar e vai controlar tudo, ok? Mas há uma outra coisa. Um rei, quando reina, ele também não só reina, mas senta-se num trono. Lembra? Um rei senta-se num trono. Quer dizer, o pecado, quando se reinar em nós, vai sentar no trono. Trono do coração. O trono da nossa vida. E quando um rei senta-se no trono, você já viu, se calhar, guerras e outras coisas que você assistiu, se calhar, que quando um rei toma um outro reino, um rei é derrotado pelo outro rei, o rei que derrotou o outro, ele senta-se no trono. Percebes? Aqui temos uma lição muito poderosa, que o pecado reina, ok? O pecado reina, mas quando o pecado reina, ele controla tudo. A Bíblia diz, não reine. Agora, se não deixa que o pecado reine, então, Senhor, a pergunta tem que ser, quem vai reinar? Porque a nossa vida tem sido de pecado continuamente. Quem vai reinar? Quem vai reinar? Me diz lá. A palavra de Deus diz assim, vamos lá ler aqui. Qual é o oposto do pecado? Aqui está. Romanos 6, vamos ler aqui o verso 18. A Bíblia diz assim, libertados do pecado, foste servos da justiça. Quando você é libertado do pecado, a gente se torna servo de uma outra pessoa chamada justiça. Mas quem é justiça? Quer dizer que se a gente precisa ser libertado do pecado, se o pecado não vai reinar em nós, então quem vai reinar? O nome está aqui. O nome está aqui já, está chamado, chama-se justiça. Mas vamos ver o que a Bíblia diz aqui no verso 20. Portanto, porque quando eres
servo do pecado, estavas livre da justiça. Quando a gente é servo do pecado, quando o pecado controla sobre a nossa vida, nós nos tornamos livres da justiça. Mas quando nós somos libertados do pecado, nós nos tornamos servos da justiça. Não existe meio termo, ok? Vamos lá ver quem é essa justiça. Verso 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus. Veja, o verso 18 diz assim, libertados do pecado somos servos da justiça. O verso 22 diz assim, libertados do pecado, a mesma coisa com o verso 18, libertados do pecado somos servos da justiça. Quer dizer que justiça é igual a Deus. Aqui, nesse texto. Agora, pecado, com certeza, é igual ao diabo, é igual a Satanás. Quando Satanás controla a nossa vida é miserável. Mas quando a gente é controlado por Deus, quando a justiça é que controla nós, quando a justiça é que habita em nós, quando Deus é que habita em nós, se nós não deixar, se a Bíblia está dizendo assim, não deixe que o pecado reine, vamos deixar então quem? Quer dizer que é nossa escolha. Vamos falar, Senhor, eu quero que o Senhor reine em mim. Em vez do pecado, eu quero que o Senhor sente no meu coração, no trono do meu coração, seja o Senhor a sentar, não mais ninguém. É essa a tua vontade? Se essa é a tua vontade, então que você ora, fala assim, Senhor, eu quero que o Senhor reine no meu coração. Eu estou cansado de ser servo do pecado. Estou cansado de ser oprimido pelo pecado. Estou cansado do pecado me mandar a fazer as coisas que Ele quer. Estou cansado do pecado me mandar a olhar o que Ele quer que eu olhe. Estou cansado do pecado me mandar falar o que Ele quer que eu fale. Estou cansado do pecado torturar-me. Jesus falou assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus ainda não falou assim, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Hoje o Senhor quer nos fazer livre do pecado. Como? Através da justiça. Se nós permitir com que Ele venha e habite em nós, seremos livres. Queres ser livre? Se o pecado reina, primeiro temos que admitir se reina. Se reina, então vamos escolher quem vai reinar. Vamos dizer, não quero mais você para ser meu Senhor, eu quero uma outra pessoa. Porque a escolha é nossa. Se não escolher Deus, sabe como é que Deus vai vir? Deus não vai vir só assim querer entrar, não. Haverá guerra. Assim como há guerra entre um rei para derrotar o outro, para que ele senta no trono de um território. O Senhor, se nós lhe convidar, Ele também virá. Ele é quem tem poder de nos libertar do pecado. Ele é quem tem poder de arrancar o pecado, arrancar o diabo do nosso coração, para que ele se sente no trono do nosso coração. Se essa é a tua vontade, que Deus te abençoe, que essa seja a tua oração, que você busque no Senhor, busque Ele e fale, Senhor, reina em mim. Seja Tu, meu Senhor, seja Tu o dono do meu coração, da minha vida. Que Deus te abençoe. Até já.